difícil ter que aceitar meu coração. Bom dia, meu povo. Hoje nós vamos fazer um bate-papo no domingo. Frio! Frio demais! Meu Deus! Que frio! Tomou barato. Eu demorei um pouquinho, sabe por quê? Porque eu estava colocando roupas. E eu falei, não, tô ótima, tô super bem. De repente, eu fui vendo que tava frio mesmo. Frio, 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 frio. Meu Deus. Rapaz. Vamos lá para minha poesia do dia. Minha poesia do dia. Ai, gente, hoje eu vou falar com a Jana. É, Jana, isso mesmo. E vamos começar um bate-papo, tá bom? Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre o bem. O bem ilumina o sorriso. Também pode dar proteção. O bem é o verdadeiro amigo. É quem dá o abrigo, é quem estende a mão. No mundo de armadilhas e pecado, armado e tão carente de amor. Às vezes é bem mais valorizado, amado, endeusado quem é traidor. E o bem é para acabar com o desamor. Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o amor não pode superar. Quem tem fé para rezar diz amém e ver que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz, quando faz só o bem, quando só faz o bem. Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o amor não pode superar. Quem tem fé para rezar diz amém e ver que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz, quando faz só o bem. O bem ilumina o sorriso, também pode dar proteção. O bem é verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão. Ai, 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 só para dar um pouco mais de leveza nesse dia, né? Bom, acho que algumas pessoas já sabem que essa música é do Arlindo Cruz, mas o compositor é o Delcio Luiz da Silveira e o Arlindo Cruz, o próprio. Vamos lá, convidando minha queridíssima Janaína Bu para a gente fazer um bate-papo sobre esse assunto. Oi, Olá, Jana! bom E dia, aí? Eu quis. Olha só, a gente pensou. Você viu? É que o meu é tudo bem, meu móvel. amor? A gente está combinando. Só pra... Vocês sabem que ó, estamos de vermelho, de óculos, estamos combinando. Pois é, gente. Se a gente tivesse conversado, ia chegar a esse ponto. Se a gente tivesse É combinado. verdade. Ô, Bom Fia, dia. tudo bem? Como que tá o frio aí? Ah, tá gostosinho, vai. Eu adoro É. frio. E Ah, você é? aí? Não. Você é do calor, Eu né, sou do Mona? calor. Eu gosto. Você Gosto. é do É, baco-baco, isso, rola do todo um samba, do processo. calor, da É. alegria. Eu adoro o friozinho, adoro. Isso, eu gosto de sentir suando. Ah, aquela coisa sofrida. Se tiver um suorzinho, não é feliz. Bem. Ô, Jane, como você tá se sentindo hoje? Eu estou me sentindo bem, e você? Tamo bem. Estamos bem. Apesar do frio, estamos bem. É, eu acredito que, na verdade, assim, a gente sempre tem essa condição de responder, ah, estamos bem. Lógico que a gente está passando por uma condição em que as coisas não estão boas, né? Sim. Mas dentro dessa perspectiva individual, em que a gente está tentando viver um dia por vez, porque sobrevivendo a gente já está, né? Estamos vivas aqui e Sim. conversando. Mas é de como a gente vai passar por essa situação, conseguindo viver esse período em que a gente está de isolamento social, né? Para quem pode ficar em casa, para quem tem esse privilégio, né? De estar em casa, né? Entendi. E de como a gente vai conseguir passar por isso, né? Entendi. Ô, Jana, eu vou começar a conversa meio que por uma perspectiva bem minha, né? De uma coisa que aconteceu comigo no Uhum, início da pandemia. Porque, assim, uhum, no dia 18 de março eu fui desligado do trabalho também, né? Mas eu já estava uhum, em casa. Aí foi numa quinta-feira
E sábado à noite eu tava em casa. Por incrível que pareça, eu gosto de sair no sábado de dia, eu gosto da tarde. Tô ficando uma pessoa que gosta da tarde. Então, normalmente à noite eu já tô em casa. Tipo, lá para uns 11h30, meia-noite. Normalmente eu estou em casa. Aí o que aconteceu? No sábado, à noitezinha, assim, sentada na sala, isso já decretado que estávamos já entrando em colapso aí. E Uhum, aí eu comecei a passar mal. Comecei a uhum, sentir um mal-estar, uma coisa assim, sabe assim? E eu tava tranquila fazendo coisas que normalmente eu faço, que eu tava assistindo uma TVzinha, adoro Altas Horas, eu tava vendo Altas Horas, e comecei a uhum. sentir um mal-estar, sabe assim, uma sensação, uma dor no peito, assim, central, assim, uma coisa ruim, um mal-estar e tal. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Aí eu, né, tinha um calmantezinho de maracujá, literalmente, um calmantezinho de maracujá aqui em casa. E aí eu tomei. Eu achei que eu tinha que tomar um calmante para eu me acalmar, Uhum, né? E uhum, aí, porque na real, eu sei qual é a dimensão disso daí, porque muita gente da saúde e tal, mas eu fiquei, assim, chocada, porque você fica assim, pensando de onde vem isso. E uhum, só que a sensação de mal-estar é horrorosa. É horrorosa uhum. mesmo. E aí, você teve algum momento desse ou não? Ou e como que você lidou com Olha, a galera? até o momento eu não tive. Eu tive dias mais angustiantes, assim, no sentido de que as informações nos afetam, né? E não Sim. tem como a gente passar desapercebido por todas essas atrocidades que a gente está vendo acontecer, tanto na saúde quanto nas condições sociais e na falta de estrutura que chega às pessoas também, né? Porque é só a gente abrir a nossa janela para perceber o caos que a gente está vivendo, né? Então isso traz uma angústia muito grande, mas os sintomas, né, que vão ser agravados nesse momento, que são os transtornos de ansiedade, o pânico, né? Tantas outras condições também de transtornos dos quais serão agravados nesse momento, tem a ver com essa condição da gente ser afetado por uma coisa que a gente não estava esperando, né? Aquilo que nos chega sem que a gente tenha controle nenhum sobre isso. Então, assim, você de repente está na sua casa, como você mesmo disse, acho que já vinha do desligamento do trabalho, que mesmo que seja uma coisa que você gostaria que isso acontecesse, porque estava muito cansada, porque não aguentava mais, porque esses meios de produção também levam a gente à exaustão, ao estresse, né? Uhum. Por mais que a gente goste dessa condição do trabalho, né, a gente também é explorado, né? A gente também tem que lidar com muitas coisas externas quando estamos nesse movimento de sobrevivência e tudo mais. Então, quando isso acontece, tem o desligamento. E aí, todas essas coisas que a gente não tem um rosto, né? O coronavírus, né, essa condição da pandemia, ele não tem um formato que é palpável, que é material, que a gente olha e fala, ah, tá, eu tô com medo disso, né? Eu tô com medo de uma coisa que pode chegar a qualquer momento para mim, né? E isso também com o agravante de que a gente não tem uma estrutura, né? Desde a questão da saúde pública, né? Até sobre a questão mesmo emocional da gente. Porque assim, a gente nesse decorrer da vida do dia a dia, o que a gente faz? A gente acaba inconscientemente recalcando muita coisa. Então eu tenho uma dificuldade com um relacionamento, ou eu estou aqui numa tristeza, mas eu não posso parar, porque daí eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar bem. A gente se cobra o tempo todo em estar bem, né? Não só para a gente, mas para o outro também. É difícil a gente conseguir ter esse olhar, né? Mais cuidadoso com a gente mesmo, de assumir que momentos não estão muito bons e que a gente precisa se recolher e que a gente tem que procurar ajuda. Então, essa questão dos transtornos, né, dessa situação de pânico, né, essa sensação de terror, tem a ver com todas essas questões que a gente está passando, mas também sobre a nossa história pessoal. A gente também traz, né, nas nossas memórias emocionais, a nossa história pessoal. Então, cada pessoa nesse momento vai sentir de algum jeito, vai sentir diferente, né? Não tem como a gente normatizar as emoções e os sentimentos que teremos no decorrer é, dessa situação que a gente está passando. Então, às vezes, olhando para um lado, para um outro lado,
você até pode perceber que você precisa de um certo cuidado, né? Porque às Sim. vezes você sente se você já tiver um pouco também debilitado, né? Então, se tiver alguma Uhum. coisa já atrapalhando, com uma coisa acontecendo dessa forma, você acaba tendo uma proporção um pouco maior de algo que já está acontecendo com você. Seria isso? Sim. Isso vai ser amplificado, na verdade, né? Porque assim, antes você tinha algumas distrações externas, né? No Entendi. sentido de que você vai para o trabalho, você volta, você interage com as pessoas, você vai para o final de semana dar uma extravasada, tomar uma cerveja, ir no samba, fazer coisas que te tiram um pouco também desse olhar mais interno mesmo, assim, mais cauteloso, de autocuidado com você, de você perceber as coisas que estão te afetando há algum tempo, né? A gente tem essa tendência da negação das coisas, Entendi. né? A princípio, né? Entendi. Até a gente ter um caminho, até a gente conseguir olhar e falar, nossa, isso aqui eu preciso olhar, né? E eu acho que com a questão da pandemia, parece que tudo vai brotando ao mesmo tempo, né? Então parece que tudo veio. Então, assim, se você tem uma condição familiar, onde você tem alguns conflitos, e tem essa condição de ter que ficar em casa com esses familiares que você tem um determinado conflito, isso vai se Nossa. amplificar. Se você está sozinha, né, e tem uma dificuldade em lidar com a sua solidão, né, com essa questão do isolamento, isso vai se amplificar, né? Mas eu acho que uma das coisas importantes é a gente também ter uma perspectiva diferente no sentido desse olhar, né? Que é a gente pode estar distante socialmente, né? Nós somos seres sociais e precisamos de afeto, carinho, contato. Isso faz muita falta. Mas a tecnologia veio também, de alguma maneira, a colaborar para que a gente não se sinta tão só. A gente pode, em algum momento em que a gente estiver muito angustiado, muito triste, né? Que você procure uma pessoa, não necessariamente só um profissional de saúde, né? Ou um terapeuta no geral, eu digo, nessa questão do cuidado da saúde mental, mas que você procure pessoas da sua convivência, que você goste, que você possa trocar, que você possa conversar, para que você amenize isso, né? Entendi. Dentro dessas estruturas emocionais do quais a gente está sendo acometidos, assim. Uhum. Você acha que essa coisa o brasileiro em si ser Uhum, esse cara muito sociável, que gosta do toque, uhum. do abraço, você acha que isso que está dificultando também esse isolamento? Porque parece que a gente não tem necessidade de ficar em bloco. Nós somos, eu acho que o brasileiro. Eu digo. Vamos colocar o É, nosso bloco na rua, né? isso, acho que você conhece uma galera também, tipo, quem é de fora tal, é uma das coisas que mais se percebe, essa coisa da gente gostar de estar em bloco, de abraço. Eu acho que essa parte para isolamento, para nós termos que ficar em isolamento, porque é da nossa cultura tá com essa coisa do toque, né? É um sofrimento, né? É um a mais, é um A gente é dedo. atravessado pela nossa cultura também, né? Essa condição de em cada país ser de algum jeito, e talvez em outros lugares as pessoas lidarem melhor com isso, a gente é atravessado por essa cultura, a gente gosta dessa questão do contato, como você disse mesmo, de andar em bloco, até por uma questão histórica, né? De mobilização dos grupos, né? Que precisaram ser. é, formados, né, na condição de como passar pelas coisas, né? É muito melhor a gente estar acompanhado para passar Sim. pelas coisas, né? Aham. Tem um poeta que fala que somos uma ilha, e aí eu fico pensando nisso e falo, não, nós não somos uma ilha, sabe? Nós somos pessoas que precisamos, né, desse contato, dessa afetividade, porque é uma atmosfera, é muito diferente, claro, nessa coisa da tecnologia, de eu estar aqui conversando com você, me causa um aquecimento no coração, eu me sinto bem, eu me fico Sim. feliz, mas você sentir aquela atmosfera, o cheiro, né? São outros elementos também que você também é acometido, né? Que você é invadido por essa emoção, por esses sentimentos e que te traz essa alegria, que nem na roda de samba. Você vai na roda de samba, você pode até não estar lá muito bem naquele dia, mas daqui a pouco começa uma música, você encontra um amigo, você pega uma cerveja, você dá uma colada, você brinca, você samba e na hora que você vê, você está invadido por uma emoção, porque mexe com seus hormônios, mexe com suas glândulas, mexe com toda essa condição química também,
né, que nós temos, e neurais, né, que se transformam através das coisas que nos afetam exteriormente, né? Então, assim, você vê uma notícia, como aconteceu essa semana agora, super angustiante, sobre a morte de João Pedro, sobre como a polícia está agindo e essas coisas todas, não tem como isso não atravessar você. Não tem como você falar, eu estou bem. Né? Você passa um dia angustiada, querendo achar uma solução, querendo colaborar também, né? Porque eu acho que esse momento também é importante a gente perceber, sair um pouco dessa condição de nós, né? Só sobre mim, só eu. Se a gente abre essa janela e a gente consegue perceber, é necessário e bom que isso está acontecendo, essa rede solidária que está sendo montada para ajudar outras pessoas. A gente também está tendo uma percepção maior do sofrimento das outras pessoas, né? Sim. É, é, assim, e como que pode lidar é, com que para quem está passando por esse momento, está meio sofrido ainda, né? Uhum. Tem como lidar com uma outra perspectiva, virar a chavinha? Sempre aquela história do ver o lado bom? É meio poliana pensar dessa forma, né? Ou não? Eu acredito que seja até uma defesa da nossa psique. Em algum momento, a gente achar que precisa mesmo encontrar uma explicação para tudo isso que está acontecendo e encontrar um lado bom, né? As pessoas dizem, de tudo a gente tira um lado bom. A gente tira tudo de bom para quem? Do que a gente está falando, né? Isso tem a ver com a relação pessoal de cada um, né? Então você pode estar na sua casa passando por essas angústias, por essas dificuldades e ter essa perspectiva de tipo, o que eu posso tirar, né, disso? Eu consigo perceber que eu sozinha, eu também dou conta, né, de ficar bem, de me reestruturar. Agora existem maneiras e formas que você pode procurar para tentar restabelecer essa harmonia. Porque a nossa energia psíquica, vamos dizer assim, ela busca o tempo todo a homeostase, que a gente chama, que é a harmonia. A gente busca isso. Então, assim, se você está em casa, se você está começando a se sentir angustiado, com pensamentos negativos, você não vai ligar a televisão. Você vai ter que criar uma outra maneira, né, de passar por isso, essa emoção passar pelo seu corpo, mas criar uma outra condição. Então, você vai descobrir coisas dentro da sua casa para quem pode estar em casa, que é, eu vou desenhar, eu vou fazer crochê. Porque assim, o que acontece também? A gente precisa falar que a gente está em casa e a gente não está de férias, né? A gente Isso que eu falo pra tá. todo É mundo. diferente. Tô de férias, eu vou curtir. Não, a gente tá aqui, ó, ansioso, atento às informações que chegam. Como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou. Por onde que eu vou trabalhar? Como é que vai vir esse retorno? E a minha família? Como é que a gente vai se virar com tudo isso? Né? Então, assim, a gente está num ambiente, né, e numa atmosfera também que nos impacta, no sentido de que o tempo todo a gente está sendo atravessado. Por mais que você não queira ver as notícias chegam até É, você, né? sim. Então, assim, então é importante que você consiga criar uma rotina, né? E isso parece quase impossível, porque o nosso sono fica desregulado, né? Nossa, A gente vai super. ver, a gente está trocando a noite pelo dia. A nossa alimentação também fica Nossa. dançada, né? A gente fica sem foco, a gente fica atordoado, a gente passa por muitas emoções no decorrer do dia e na hora que você viu, o dia já foi. Então é importante que a gente comece que seja é, podando a sua plantinha ou experimentando alguma maneira em que te traga um mínimo de harmonia, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que se descobrir cada dia, né? Não tem como, não tem uma receita de bolo, sabe? Faça isso, faça exercício 40 minutos, essas coisas, se alimente bem, isso vai te ajudar. Mas dependendo da condição emocional que você já se encontrava, né? As coisas podem se amplificar de uma maneira que não seja boa. Então você também pode procurar recursos fora. Então você também pode entrar em contato com as pessoas que trabalham com a saúde mental, né? Hoje tem uma rede de apoio grande sobre o atendimento na pandemia. Então, tem atendimentos gratuitos, né, emergenciais, atendimentos com valor social.
né? As pessoas que trabalham com a saúde mental, elas não vão deixar de colaborar e de estender a mão também para as pessoas que estão em estado de sofrimento. Então é importante que as pessoas saibam que elas têm esse caminho, De- né? deixa eu te e para quem tá tendo que trabalhar, porque eu conheço algumas pessoas que não pararam. Uhum, uhum, Eu senti isso com meu irmão, que ele falou assim, mas tá todo uhum, mundo falando sério isso aqui. Aí agora já tem um mês que ele parou, também não foi legal, né? Porque ele tá no meio da coisa que ele tá em São Paulo, né? É, sim, isso. Tanto que o bairro dele lá teve a perca do sogro de uma amiga minha ontem. Foi bem uhum, difícil, né? Tá sendo uhum, difícil para eles. Aí gera aquela preocupação de todo mundo ali, né? Mas quem tá tendo que trabalhar que não parou, também uhum, deu uma confusãozinha, né? claro. As É, pessoas. porque na verdade essa pessoa ela está permeada também pelo medo, né? Eu não sei se você tem saído de casa para ir ao supermercado, que Sim, seja, sim. né? A gente começa a sentir uma atmosfera de medo, né? Dessa pulsão de morte que rodeia a gente o tempo todo, só que a gente não pensa sobre isso, né? A gente sabe que a gente vai morrer, mas a gente não para pensar nisso, a não ser que aconteça alguma coisa muito perto, e aí quando acontece a gente para ver isso, né? A gente não pensa muito sobre a nossa finitude, né? E esse momento é um momento que vem muito isso, assim. Então essa condição também de quem pode ficar em casa, né? É um ato de solidariedade, de amor para quem precisa sair de casa, né? Porque essas pessoas também estão correndo riscos ao nosso favor, porque elas estão atendendo às nossas necessidades enquanto a gente tem o privilégio de poder estar em casa. Então, ficar em casa também é um ato de amor para com o outro, né? E essas pessoas que estão precisando sair pela questão dos serviços essenciais ou porque em algumas empresas eles não acham tão necessário esse isolamento e tudo isso, né? O que a gente pode dizer para essas pessoas que elas também vão precisar tanto desse apoio familiar, se elas tiverem essa possibilidade, ou dessa rede de afeto que é criada, né, no decorrer da vida, para que também essa pessoa, quando volte para casa, você imagina, você sai de casa, aí você tem que voltar para casa. Então, se você tem um mais velho, se você tem seus irmãos, pessoas que você ama, a preocupação de você ser um transmissor, né? De como isso pode levar uma pessoa a criar muitas condições paranoicas, neuróticas, de medo de ser uma pessoa que traga, né, essa doença e cause mal à sua família. Então é importante também que essa pessoa tenha apoio, esse apoio emocional, né? E mais é importante também a gente falar de uma coisa que me veio agora, que é sobre como a gente está tendo muita dificuldade de lidar com essa coisa nova, porque eu não me lembro de ter vivido nada parecido, e acho que você também Também não. A não, gente não. tem que perceber como é que a gente está tentando criar rotas de fuga. Então, o que a gente percebe? Que aumentou muito o uso de consumo de álcool e de drogas listas e ilícitas. Né? Nessa condição, aumenta-se a violência, né? Porque a gente está irritado, né? A gente acorda, às vezes, o nosso humor no decorrer do dia tem as oscilações, né? Porque a gente é humano, né? E É, a gente está tentando se manter equilibrado, mas isso não quer dizer que eu vou conseguir isso todo dia, né? Então é importante também que a gente perceba o que a gente está fazendo, ou se a gente está colaborando para que a gente se desequilibre mais, ou se a gente está atento, né? A essa condição da gente tentar se manter minimamente saudável, né? Para que a gente também não adoeça nesse período. Porque se a gente deixar, né, no sentido não é que a gente tenha controle completo sobre isso, mas se a gente não tomar nenhuma iniciativa sobre o nosso autocuidado, a gente vai adoecer, né? Porque a gente está tendo que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. não, essa coisa da bebida, eu comecei, porque eu adoro uma cervejinha e falo Uhum. mesmo. Na hora que eu vi, eu falei, peraí, gente, tô deixando a família se cupira lá, rica pra caramba.
que são os donos da Ambev, né? É, um dos donos da Aham. Ambev. Aí eu falei assim, não, pô, parar. Tanto que eles refletiu o faturamento da Ambev absurdo, né? Uhum. O dono da Amazon aí, provável trilionário do mundo, né? Então, acho que, assim, eu comecei a me policiar mesmo, mesmo, porque Uhum. realmente não tem o que fazer. E aí você procura esses escapes aí que você falou. E aí você cai nessa. A gente não ficar de olho na hora que você está ali Uhum. bebendo todo dia, porque acaba o que você tem. É muito ruim É, isso. é a Porque você tá sem maneira, porque foco. além de tudo, Eu além de fui ter. tudo, ela é autorizada, o álcool ele é autorizado, né? Né? Então, assim, você vai e começa. Final de semana, tudo bem, era uma cervejinha, mas daí segunda você está em casa, vou abrir uma cervejinha para dar uma relaxada. Terça, quarta, quinta, tem uma Sim, questão também da automedicação, né? Que a pessoa não está bem, aí liga para um amigo, consegue uma medicaçãozinha ali, um calmantezinho ali, que não é uma coisa prescrita, e isso é muito grave. Aí a pessoa acha que ela pode comprar um remédio. Ah, eu acho que eu estou muito depressiva, então eu acho que eu vou comprar um remedinho ali sem receita e se automedica. Isso não pode acontecer, porque isso precisa de acompanhamento, sim, né? sim. Então é importante que a gente fique atento a isso. E aí, às vezes, aquela coisa que você falou do começo da falta de foco, nem eu não conseguia, sabe assim, focar Uhum. e eu falei, gente, que péssimo. E para mim, o que deu muito retorno, até por sinal a gente vai falar sobre isso, foi a meditação. Para mim foi uma coisa que deu uma acalmada e deu uma baixada de bola, foi porque vamos voltar à normalidade, se Deus quiser. E ele quer. Sim. E aí a gente vai voltar para uma normalidade e a gente tem que voltar bem, né? Porque senão vai voltar todo mundo ir pro hospital, né? Em vez de ir trabalhar, não. É, Vamos. mas isso é a Organização Mundial de Saúde fala sobre isso. Ela fala que dentro de um condicionamento é, passando-se por uma pandemia, é natural que haja também um aumento de procura, né? De ajuda em relação às instituições de saúde mental. Porque isso a gente tem, a partir de agora, na condição da pandemia, a gente vai ter um prazo de 6 meses ao ano para perceber o como isso afetou as pessoas, né? A população em geral. Porque assim, às vezes você não tem um sintoma agora, mas a gente pode falar de um estresse pós-traumático, Sim, né? Que você vai ter os sintomas daqui 6 meses, quando talvez minimamente a gente possa ir organizando a vida novamente, mas a gente também não sabe, né? Essa questão de você lidar com o desconhecido, de você, porque assim, ó, se alguém disser para você hoje, olha, você tá liberado para ir para a rua, tá tudo bem, vai ter que ser assim. Eu não vou para a rua, é, entende? Mesmo que alguém me autorize, eu sei da gravidade dessa situação. Então, assim, eu não vou me expor, mesmo que alguém fale, ah, não, você pode ir no samba ou ali na esquina, porque é isso mesmo que vai ser, né? Você vai pegar e pronto, e acabou. Não, a gente vai ter um tempo de isolamento ainda grande, acredito eu, né? Só que ao mesmo tempo, o que que a gente pode fazer com isso, né? A gente tem de alguma maneira uma escolha a se fazer, né? Que é ou eu posso achar isso totalmente horrível, né, de estar na minha casa, ou eu posso compreender que esse retorno para casa de uma maneira bem metafórica mesmo, tem a ver e eu posso me possibilitar a voltar para minha própria casa, né? E já que eu tenho um tempo diferente, né, porque eu não estou condicionada a esse tempo do trabalho, que eu tenho que acordar e estar 8 horas da manhã. E a gente está falando de pessoas que estão em casa, né? Porque sim, muita gente está no front, muita sim, gente também está super estressado, o pessoal da saúde, o índice de suicídio aumentou, né? O índice de depressão aumentou, porque é isso, né? Eu também tenho acesso às pessoas de saúde e eles falam, é terrível você ter que escolher quem que vai viver e quem que vai morrer. sim. Então, essas pessoas trabalham com esse terror, né? São acometidas desses afetos, né? Que eu digo que são afetos negativos, no sentido de que invadem e te deixam sem estrutura nenhuma e não tem uma base de estrutura para que esses profissionais de saúde também sejam atendidos. É como se eles fossem os super-heróis, né?
E aí eu lembro de uma campanha que saiu há pouco tempo atrás, que eles falaram, né, assim, a gente não é super-herói, né? E tipo, se você pode fazer uma coisa para nos ajudar, é fique em casa, né? Sim. Porque tem muito isso, todo mundo vai, bate palma de casa, da área e tal, mas as pessoas não fazem o isolamento, né? As pessoas não colaboram para que isso também se reorganize o mais rápido possível, para que a gente possa minimamente ter ideias, né? E de como é que a gente vai voltar aos poucos dentro do que não vai ser mais aquela vida que a gente tinha, né? As É, coisas vão mudar. aqui, eu moro na, né, periferia, Hortolândia, tudo. Uhum, Ontem eu cheguei a uma conclusão meio nada a ver, pode ser, ou a ver. Eu percebi que Hortolândia foi uma das primeiras cidades a ter um isolamento de 70%. No começo uhum, da pandemia, realmente ela teve um isolamento. Eu percebi que após a recomendação da máscara, houve um tipo assim, ok, posso pôr a máscara, tô super protegido. Já tinha percebido que havia uns movimentos, é, tipo assim, doença, mais uma. Eu senti uhum, isso. E uhum. eu vi falas disso. Eu não sei se. Eu vou te passar uma coisa bem que eu tô sentindo. Uhum, Parece que eles estão pedindo para quem nunca teve cuidado se cuidar, entendeu? uhum, Aí eu falei assim, cara, como que eu vou falar para aquela pessoa que tá, tipo, o governo nunca deu o mínimo do básico, né? uhum, uhum. Falar assim, ó, então, meu filho, né? Você entra assim nas favelas, na periferia, né? E fala, ó, você tem que se cuidar, tá? Mas tô cuidando do quê, pra quê, por quê? Porque até onde eu sei, você Exatamente. nunca. Aí eu tô vendo que tá rolando esse. Mas às vezes eu falo, gente, tudo bem, você quer se cuidar, mas eu preciso cuidar do meu precioso aqui de casa, né? Que eu tenho minha mãe Uhum, aqui, e até eu mesmo, né? Que até escutei isso esses dias, uma amiga minha que era obesa, e aí ela falou, cara, você viu que os jovens que estão morrendo são obesos. Então a gente está no grupo de isca. Aí eu falei, nossa, é tenso isso, né? uhum, E aí a gente. Mas voltando a essa história, eu percebi que para a comunidade, tanto que você vê, quando vê matéria de periferia, das grandes favelas, tudo, é esse movimento. E aí eu fico pensando, como é, ao mesmo tempo, é muito triste você reconhecer isso. Porque é isso que a galera tá uhum, pensando. Por que tá me pedindo para eu cuidar agora? Se nunca uhum. cuidou de mim, né? Sim, E quando eu sim. voltar, e daí? Vou voltar para a mesma coisa de sempre. Né? Contando minha moedinha, contando meu dinheirinho, contando, sabe assim? Não, e fora a E tem a ver com essa dificuldade. história da saúde, né? E você vê tão nítido. Mas pode. É porque se a gente for pensar, a questão da saúde, ela já estava colapsada antes dessa pandemia chegar, né? A gente sabe disso, né? Até sobre a condição da saúde mental, de como ela é tratada com descaso, né? De como vira uma condição de atendimento que a pessoa chega em sofrimento, que pelo SUS é disponibilizada a questão das terapias integrativas, né, que ajudam muito no restabelecimento emocional das pessoas que precisam passar por tratamento, né, ou que seja pela depressão, ou que seja por outros transtornos, né, mentais que ocorrem, né, não existe esse cuidado. A pessoa pega a receita, vai embora para casa e ela só pega a receita todo mês, entendeu? E vai se entupindo de uma medicação que vem só para conter um momento de desequilíbrio onde você não tem energia, porque a gente diz de contra-investimento, para seguir. Então, você toma a medicação para ser como se fosse uma condição de contenção, né? E dentro disso você tem associado as terapias. Isso já estava colapsado há muito tempo. Então, quando a gente faz um recorte pela periferia, como você está dizendo, que é o básico do básico é negado diariamente, né? A pessoa não tem água encanada, a pessoa não tem energia, a pessoa não tem oportunidade, a pessoa não tem trabalho, a pessoa precisa pensar o que ela vai comer à noite, ela precisa pensar nos filhos. Então, assim, ela não tem nem como. É isso que eu digo, não dá nem para cobrar muito
agressivamente a essa pessoa, né? Porque ela não tem uma base de cuidado, ela não sabe o que fazer. Entendeu? Então, assim, como é que ela vai ficar trancada dentro de casa, angustiada, pensando como é que ela vai dar o que comer para o filho? Ela precisa sair. Alguma solução ela vai ter que encontrar, né? Então, assim, o que dá para fazer são as conscientizações. Mas como é que a gente conscientiza agora, né? Como é que a gente vai É, para a rua, é isso aí. né? Como é que a gente vai colocar uma máscara, vai bater na porta dessas pessoas e falar: Oi, tudo bem? Eu aqui do meu lugar de privilégio, da minha casinha ótima, que eu ainda tô tendo que comer e tal, venho dizer para você que você precisa usar máscara, que você precisa se cuidar. Então, assim, é importante também que a gente compreenda que tem essas organizações, como a CUFA, e esse pessoal todo que tem uma interação, que tem essa vivência, né, no sentido de que sabe-se do que estão falando e vivendo, Sim. né, e aí a partir desse canal, né, que a gente consiga contribuir para que essas informações e essa educação chegue. Mas é que nem assim, você pega, vou fazer 15 máscaras, que vai ajudar, lógico, essa família, mas de repente você chega lá para doar a máscara, não tem água. Como é que ela vai lavar a máscara? Isso mesmo. Né? Ela não tem nem o que comer, né? Então, assim, essas realidades todas, esses recortes todos, também são bem doloridos, porque a gente também se sente num lugar de impotência, né? Eu acordo e falo, o que que eu posso fazer? O que que eu consigo fazer, né? Sendo que é uma estrutura, né? E a gente vai falar depois da necropolítica, né? Que tem a condição dos corpos, em que esse governo genocida, né? Essa atrocidade, né? Em que decide quem vive, quem morre, e incentiva isso de uma maneira cruel e perversa as condições é, que a gente está tendo que lidar, sabe? A gente está tendo que. A gente não consegue nem respirar. Se você vê, às vezes você passa o dia inteiro sem conseguir respirar direito. A hora que você vê, você tá tenso, com a respiração curta, tipo, quase colapsando, né? Então, assim, Essas, realmente é um momento muito delicado. uhum. Essa coisa até dessa conversa é porque eu quis realmente passar para a galera. Eu falei assim, gente, o que aconteceu pode estar acontecendo com outras pessoas e às vezes ela amplifica, né? E coloca no mundinho dela e a coisa fica pior. Eu falei, não, tem como sair Sim, dessa. Ó, dá para dar uma, né, um respiro e sair dessa condição. É, porque é muita. Eu tô triste hoje, mas tá tudo bem, né? Tô uhum, não sei o que. O tudo bem que eu digo de se manter a tristeza, entendeu? Não que eu não uhum, acredito em felicidade integral, sorrisal integral. Eu acho que a sim, pessoa tem algum uhum, problema. Você vê. Mas uhum, assim, é as coisas que você vai vendo que a galera vai entrando nessa coisa. Não, gente, tem cuidados, tem uma coisa. E aí, até por isso da história da gente estar aqui conversando, para todo mundo se dar até esse carinho com a loucura que é o corpo da gente, né? A gente está uhum, triste, às vezes está alegre, às vezes angustiado, né? E que tem sim uns escapes, algumas formas da gente estar se cuidando. sim. Mas olha, é uma conversa. Você tem que ficar ali, você tem que ficar ali achando uma fenda, sabe assim? Uhum. Você acha uma fendinha, aí você tenta entrar, sabe? Com muito cuidado, com muito para não quebrar aquela louça, né? É bem complicado, mas vamos ver se esse período passa. Vamos acreditar. Vamos. É o que todos desejamos, né? Mas eu acho que é essa coisa, às vezes também a gente tem essa perspectiva de querer dar conta de tudo. E se a gente conseguir cuidar dos nossos, né? Eu digo dos nossos, assim, das pessoas mais Sim, próximas. E que se a gente tem essa informação, que a gente consiga passar essa informação, que a gente também tenha um olhar para o outro, que a gente também, dentro de todas as nossas dificuldades, consiga olhar para o outro e falar: olha, hoje eu também não estou legal, vamos conversar sobre isso, né? O que seria possível para a gente melhorar, né? O que será que dá para a gente fazer, né? Eu acho que se você conseguir abrir os seus braços e dentro deste, deste espaço você conseguir organizar, cuidar de você e das pessoas, você já está fazendo muito. Se você tiver condições
financeiras nesse momento, de poder colaborar também com outras instituições, com campanhas, e que chegue isso para outras pessoas, também faça, né? Porque a gente está numa incerteza. Então, hoje pode ter, amanhã pode não ter, mas assim, existem algumas maneiras de colaboração também, em que a gente precisa criar essa rede solidária para que a gente consiga passar por isso, sem também, de uma maneira muito narcísica, pensar só na condição do nosso bem-estar, né? Porque assim, Sim, você vê pessoas que estão totalmente desconectadas dessa realidade, né? Tem pessoas que fazem festa e têm a coragem ainda de colocar no Instagram, entendeu? Tipo, assim, você olha e você fala, poxa vida, sabe? O dá que está uma. acontecendo, entendeu? Por que você não está tendo esse olhar para com o outro? Que falta de empatia é essa também, né? Com a vida e com a vida do outro. Como é que você acha que você tem o direito, sabe? De fazer isso com a outra pessoa? Porque não diz respeito só a mim, né? A pandemia chega, o vírus chega e diz respeito a todos, né? E se a gente conseguir perceber que talvez seja um momento, né? Que eu não acho nem que é uma oportunidade, porque é uma coisa imposta e estabelecida, mas um momento em que você pode recriar formas de se conectar com as pessoas também e de outras maneiras desse olhar, sabe? Porque a gente também vinha num movimento frenético, né? Se a gente for perceber dentro da condição capitalista que a gente vive, a gente também vinha nessa Nossa, coisa de é. vamos trabalhar, vamos, né, nessa coisa consumista e tudo. E agora a gente está tendo também que perceber que a gente vai ter que lidar com a escassez, ou que talvez para muita gente isso já ocorre e está tendo muita falta de tudo já, mas que talvez a gente olhe também e entenda que não precisa de tanto, sabe? É. Isso aí eu já percebi com um bate-papo aqui, que falei, nossa, eu nem sabia que dava para eu viver sem tal coisa, que eu não precisava comprar tal Uhum, coisa. Não, uhum, tem algumas coisas que eu tô deixando para lá, né? Não tem loja, né? Algumas lojas não tem mesmo, a não ser a- de forma virtual mesmo. Deixa eu te contar uma outra coisa. Aí eu conta. entrei numa lá no comecinho, que eu já tô há 2 meses em casa. Eu entrei numa de que achei que eu ia malhar. Ah, vou fazer exercício. Gente, não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. Aí, passado, acho que quando eu achei, né? Agora eu até decidi caminhar, porque depois que fiquei bem, comecei a caminhar. Mas, lá no início, pensei em fazer exercício, que estava aparecendo, né, as lives, essas coisas, e vamos fazer exercício. Mano, falei, não, isso não era, seria bom se eu já fizesse. Mas como eu não fazia, não foi uma boa ideia. Pensa no trem. Mas Aí eu você comecei, já praticava antes os exercícios? não, não, não. Aí eu falei, gente, eu falei, pra que eu fui tentar fazer isso? Não, e tipo assim, Aham. né, a pessoa toda cool, fui tentar fazer yoga. Ah, Quase morri. Porque você acha que você vai estar tudo bem, tá tudo ótimo. Eu falei, gente, aí porque nessa história, porque eu fui entrar na história do perspectiva. Eu falei, vamos lá, né? Mas tem algumas coisas que não dá, não dá. Aí eu falei, não, vamos uhum, arrumar outras coisas pra fazer. Aí eu fui tentar focar em ficar assistindo séries. Mas como não era uma coisa também que não era do meu hábito, também não foi uma coisa aham, fácil. Aí lá vai. Então, uhum, assim, juro pra você que eu acho que levou uns. Ah, levou mais de 20 dias. Mas para eu entender que eu tinha que fazer alguma coisa com o meu tempo, né? uhum. Só que é aquilo que a gente tava falando, de ser muito produtivo, fazer coisa. Eu sei qual que foi as Sim, alternativas que você arrumou. E eu falei, gente. Aí eu comecei a pensar em coisas que estavam paradas e fui mexendo. E fui mexendo. isso. Esse projeto mesmo que agora todo mundo tá vendo é uma coisa que eu tinha parado, né? Eu falei, não, Uhum, vamos uhum, voltar a falar com a galera. E tá sendo massa que todo mundo tá comprando ideia e vindo junto. Mas tem umas coisas que se você sempre achou bonito e resolveu fazer uhum, agora, tem que pensar bem. uhum. Ah lá, minha A amiga gente tá precisa falando que ela começou a começar. costurar.
A Roseli tá É, falando eu que ela vi. começou a costurar aí, ó. É, a gente pode descobrir, né, várias coisas boas também que estavam guardadas e que a gente não tinha tempo, porque a gente reclamava tanto disso, né? Ah, eu não É, tenho tempo. Ah, eu não tenho tempo de ficar dentro de casa. Ah, mas quando eu tiver um tempo, né? Eu tenho isso. Nesse momento, se você puder estar em casa, você tem a condição também de estabelecer laços diferentes, né? No sentido de que eu também atendo várias mães e aí as mães começaram a perceber o quanto distante elas estavam dos filhos, né? Por esse modo de que elas precisam sair para trabalhar, deixa a criança na escola e volta, pega, a coisa vira aquela coisa bem rotina dinâmica assim. Faço a comida, tal, ponho para dormir e tal, e não existe uns momentos de qualidade, né? E aí quando tudo isso está dentro de casa, né? Assim, você começa a olhar e você também começa a perceber que talvez você tivesse perdido, né, essa conexão que é tão importante, sim. do que é importante mesmo, sabe? A gente precisa prestar atenção nisso, assim, de como a gente também estava desconectado e fragmentado nesse aspecto, né? É, Então, assim, a dificuldade também de você olhar e falar, poxa, eu vou ter que lidar com essa culpa, porque eu também me sentia culpada de ir trabalhar, mas também não assumia isso, porque eu deixava meu filho numa terceirização aí, que seja na creche, na escola, ou tinham pessoas que contratam pessoas para cuidarem dos seus filhos, né? E aí você tem que olhar isso e falar, poxa, eu talvez também não esteja fazendo isso de maneira é, tão íntegra, porque eu também nunca pensei sobre como que é que essa pessoa cuidava do filho dela, sabe? Eu acho que a gente também está numa condição de uma perspectiva de consciência, se a gente conseguir perceber, que dá para expandir e olhar para esse todo de um outro jeito, né? Que não seja só na minha direção, do jeito que eu quero. E acho que é uma ótima oportunidade porque a gente adora controlar as coisas. Né? A gente quer ter tudo sobre controle. E aí agora a gente está tendo que lidar com essa. Não tem um controle sobre isso. nenhum Né? controle. É. Então, assim, então o que está acontecendo? Às vezes você também está passando por uma questão que é você está casado há algum tempo. Aí você tem essa dinâmica. O marido sai para trabalhar, você sai para trabalhar, vocês se encontram naquele jeito protocolar dos relacionamentos. De repente vocês estão começando a viver juntos agora. De repente você olha para o lado, você está casada com um desconhecido, Isso mesmo. né? Existe um alto índice também de divórcios, separações nesse momento, porque você passa tanto tempo nessa dinâmica, né, de trabalho, de produção, né, que você precisa ser produtivo, você precisa ser reconhecido, você precisa ter o carro do ano, você precisa ter a casa, você precisa essas coisas todas que esse consumismo e essa forma de que colocaram a gente, né, de que colocaram a gente como essa objetificação mesmo das coisas, né? A gente acaba objetificando tudo e as pessoas também. Então, assim, nesse momento é o momento de você também trabalhar essa humildade, sabe? De você também conseguir compreender que eu não vou dizer que todo mundo está no mesmo barco, porque não é uma realidade Sim. isso, né? Mas algumas características a gente está vivendo junto, né? Que é essa coisa do isolamento para quem pode, que é essa coisa das angústias, que a gente, da depressão, de que isso também está vindo mais à tona da gente poder conversar sobre isso, porque é um tabu, né? A saúde mental ainda é uma condição delicada, as pessoas ainda têm um pouco de medo de falar sobre as coisas que sente e É por onde você. essa condição de ser taxada, né? É. Essa pessoa, nossa, ela é louca ou qualquer coisa parecida. Se a Sim. gente for pensar, não há muito tempo atrás, as pessoas que tivessem ou não, ou que não eram aceitas pela sociedade, eram colocadas em manicômios, né? A gente vai ver que em 1996 a gente ainda existia a colônia, onde eram depositadas pessoas. Eu falo depositado porque eram jogadas mesmo. E não eram pessoas só com transtornos mentais, nada. Eram pessoas que eram indesejáveis pela sociedade. Então, assim, essa questão da saúde mental também, trazida à tona, onde é assumido, né, as suas dificuldades momentâneas ou as suas patologias, é muito pouco tempo que você tem de discussão sobre isso de uma forma tão clara e que a pessoa também se sinta amparada para procurar ajuda, sabe? Entendi.
Eu tô vendo que, pelo menos as pessoas próximas a mim estão nesse processo de cuidado mesmo, né? Eu mesmo entrei nesse Uhum, processo conhecendo algumas pessoas queridas que foram uhum, achando essa fendinha em mim, porque é uma coisa que, que a gente, quando vem nessa coisa ah, foi isso que a vida me ofertou, não vou querer mais que uhum, isso, né? Aí você pensa que você tem que se manter aqui naquela condição e achar que tá bem. Você tá mal, as sim, coisas não estão legais, não tá funcionando da forma que tem que ser, e você acha que e você normaliza aquilo, né? E uhum, quando você descobre que você pode se sentir bem, ficar melhor, é a tal uhum, da felicidade que eu acho que também confunde, acho que dá pauta para outra conversa nossa, né? sim, Mas porque tem que ter isso, é como você falou, os bens materiais também, né? E às vezes você não vai ter tudo isso, mas vai ficar tudo bem se você não ter tudo isso, né? uhum, E vai ficar e esse período também pode passar com você ainda ficando melhor na situação, porque você vai se cuidar melhor também, né? E eu acho uhum. que a gente entrou nesse processo, porque a gente tem um grupo de amigas e entramos nesse processo de cuidado, né? É, de falar mesmo, não, não todo dia que não tá legal, e tudo bem. E se não tiver Isso. legal também, tudo bem, né? É, E, é isso. É de você também assumir essa possibilidade, né? De que, tipo, realmente essa felicidade, ela não é duradoura e contínua. Eu tenho momentos felizes, mas eu poder hoje, né? Eu fico pensando muito nisso, assim, nas redes de afeto que a gente construiu e que a gente tem, e o quanto isso é importante, né? Eu me preocupo muito na condição de pessoas que talvez não tenham esse braço, esse colo, esse olhar, sabe? Eu acho que eu me preocupo mais do que isso e dessas condições básicas que faltam às pessoas hoje em dia, porque assim, você ter alguém a quem recorrer, né, de falar, meu, eu não tô bem hoje, você conversar e aquela pessoa ter uma escuta também. Eu acho que isso é uma coisa importante. Quando você for escutar o seu amigo, quando você for ouvir alguém, preste atenção no outro, e não né? Ele está julgue, te né? dizendo coisas importantes. Oi? E não julgue também, né? Às vezes a gente, mas Exatamente, porque se fosse sabe? comigo eu ia. Não, cara, cada um Eu tem ia fazer suas diferente, dores. você não sabe. É, Nós somos seres únicos e a realidade de cada um é única, né? A gente não tem o direito de julgar o outro. Né? No sentido de, nesse julgamento em que você deprecia o outro, que você desumaniza o outro, que você acha que você é melhor que o outro, sabe? Eu acho que quanto mais você tiver consciência de quem você é, né? Quanto mais você souber, né, das suas virtudes e também da sua sombra que te acompanha e que tá ótimo, porque ainda bem que a gente não é perfeito, porque senão a gente estava nem aqui, porque ninguém é santo, né? sim. Mas quando a gente está mais harmonizado com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, o que a gente sabe do que a gente é capaz, do que a gente não é capaz, e a gente consegue equilibrar essas coisas, a nossa caminhada tende a ser mais tranquila, né? Em relação a mim e em relação ao que eu estabeleço com o outro Sim, também, né? Então, sim. assim, é importante que a gente tente cada vez mais ter essa preocupação, eu acho, de ser uma pessoa mais íntegra, digna, é, que tenha essa junção do que eu penso, do que eu falo e do que eu faço, que isso seja integrado, que eu não seja só uma pessoa que fale coisas, mas que ajo de outra maneira, que machuque as pessoas, porque me machucaram, eu me sinto no direito de machucar o outro também, né? Então, Sim. assim, que a gente busque tentar integrar uma maneira mais saudável de se relacionar, porque as nossas relações também estão doentes, né? Se a gente for ver dentro de toda uma condição social, histórica, do qual a gente vem e do qual a gente aprendeu, a gente estabelece relações muito doentes. Ô, Jana, agora você tem um espaço seu que você está atendendo. Como que está Eu tenho funcionando? um consultório, na verdade, nesse período agora, a gente suspendeu os atendimentos do consultório, né? Então, eu estou fazendo atendimentos online. Eu tenho uma página, no Instagram e também no Facebook, que chama Prática do Afetivo Puro. Então, as pessoas que precisarem também e quiserem
conversar, tirar dúvidas, que precisam desse atendimento. Eu abri para atendimento para as pessoas sem condições, o atendimento gratuito, tem o valor social também, né? Porque Sim. eu acho que nesse momento é um momento de união, assim. Então, cada um dá o que pode, cada um, a gente faz essa troca, né, de aprendizado mútuo, né, sobre a vida e sobre esse momento em que a gente está passando. Então, eu tenho feito esses atendimentos Aí, no caso, é e a não tem página sido prática do afetivo, puro. Depois eu te mando, tenho ele prática no do afetivo Instagram puro. e tenho ele Sim. também e também depois eu tenho o meu cartão virtual que eu posso mandar para as pessoas que se interessarem, é só entrar em contato comigo pelo Sim. direct, ou pelo Facebook mesmo, assim. Aham. Que aí quem tá vendo a conversa, se quiser tá adicionando a página da Jana, é bem legal, uma pessoa maravilhosa, viu, gente? Ela é isso aí mesmo, essa Querida, leveza, você também, querido. um afeto puro. É, deixa eu te agradecer, a gente está indo pros finalmente, e aí eu gostaria de Ai, que bom que você está saber controlando aí, porque senão a gente vai ficar conversando disso o dia inteiro. de inteiro, com certeza. É, e você gostaria de salientar alguma coisa, dar um recadinho final? Olha, o que eu gostaria muito é que as pessoas ficassem bem, né? Que elas tentassem mesmo criar uma rotina em que elas consigam se harmonizar minimamente, eu digo assim, sabe? Não tem como a gente dizer que é um mundo de flores, que nada está acontecendo. A gente sabe a gravidade dessa situação, que as pessoas que podem ficar em casa, que fiquem em casa, que as pessoas que acham que estão passando por algum sofrimento, que elas busquem ajuda, entendeu? Existem muitas possibilidades, né? Que as pessoas não entrem dentro desse abismo, né? Dessa tristeza, porque a gente ficar alimentando isso de uma maneira muito profunda e doída, Sim. a gente vai adoecer, né? Assim, o que eu espero é que as pessoas saiam disso saudáveis minimamente, sabe? Que a gente Sim. consiga passar por isso e se fortalecer dentro desse processo. Assim, eu acho que isso é uma das coisas que eu posso desejar, na verdade, né? E que as pessoas sejam inundadas pelo amor, pelo olhar do outro, por essa troca que é tão importante, que a gente consiga perceber que o que é importante também são os afetos da gente, são os nossos amores, são os nossos amigos, é isso que fica, né? Qual o meu legado da minha vida? O que que eu fiz da minha vida? O que que eu posso fazer? A gente tem um tempo para se questionar também sobre tantas coisas nesse momento, em que assim, é isso, volta para dentro, sabe? Volta para dentro, volta para sua casa, né? A casa é tão simbólica, né? Se a gente for pensar É. nessa Sim. coisa do retorno para casa. Então a gente está tendo, o mundo parou, né? A gente está tendo essa oportunidade de se olhar. Então aproveite esse momento, né? Aproveite o dia. Tem dias que não vão estar bom e tá tudo bem, sabe? Você não precisa se culpar nessa produtividade, não se martirize mais em relação a isso, É, né? Então, isso mesmo. assim, tente Eu, que seja você, sabe, pegar um cacto e se relacionar com ele, e molhar, e ver como que é incrível, como é que ele responde, e depois você vai fazer um desenho. Se experimente também, sabe? Eu acho que tem um pouco disso. Já que a gente está nessa possibilidade, se experimente, né? Tente se descobrir, permitir, tente. né? Você vai ter. Se Exatamente. permitir, sim. É isso mesmo. É Uhum. muito legal. Então tá, amiga. Eu posso chamá-la de amiga, tá, gente? Eu Meu agradeço amor, muito, saudade de muito, você. muito. Você viu que foi Olha que tranquilo, né? descabelada que eu tô. Tá, nossa, pensa uma descabelada lindíssima. Meu Deus. Eu É, espero ter contribuído. É nossa. muito novo para mim tudo isso. Eu aceitei esse convite porque eu te amo demais e você me trouxe esse desafio. A princípio eu falei, meu Deus, eu acho que não. Mas eu falei, poxa, se eu tô aqui e eu tenho que criar novas maneiras também de me relacionar com as coisas, Aí, ó. por que não aceitar esse Sim. desafio, sabe? E eu também quero agradecer muito a você pela confiança, pelo amor, Nossa, por ter lembrado perfeito. de mim, Não, sabe? tinha que ser.
E eu tenho certeza que você pode se preparar, né? Mais vezes voltaremos a falar. E sim, esse assunto, afeto, é um assunto bastante, sabe, que a gente tem que conversar de novo. O Instagram tá A falando que gente é vai pra gente falar, dar tchau, então a gente vai dar tchau, né? tá bom? Muito obrigada mesmo. E sim, a gente vamos programar uma próxima, tá bom? Muito Vamos, a obrigada. gente pode criar sempre na semana, se você quiser, uma pauta. A gente pode falar agora sobre os afetos que afetam. E daí a gente vai conversando. Sim.